Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Vamos focar o nosso olhar em uma única peça, uma obra de engenharia biológica que todo mundo carrega: o húmero, o osso do braço. Parece um tema super específico, né? Exato, mas prometo que cada curvinha, cada saliência nesse osso conta uma história fascinante sobre movimento, sobre força e, claro, sobre evolução. Nossa missão aqui é desvendar a arquitetura do húmero, sabe? Desde a conexão dele com o ombro até a articulação super precisa do cotovelo. A gente quer entender por que ele tem esse formato. E o que é incrível é que o húmero é tipo um diário escrito em osso. Ele registra as forças que atuam sobre ele, então ao analisar a estrutura a gente não entende só o osso, mas o pilar de todo um sistema de músculos, nervos, artérias, é o eixo de tudo. Certo. Então vamos começar por cima, pela região que se conecta ao tronco, a parte proximal. O que a gente vê primeiro é a cabeça do húmero, né? Aquela bola grande e lisa na ponta. Isso, ela se articula na cavidade glenoide da escápula, formando a articulação que a gente chama de glenomeral. Ok. E aqui já vem o primeiro grande segredo do ombro. Essa cavidade glenoide é, assim, comicamente rasa. Rasa como? Pensa nela não como um copo que abraça a bola, sabe? Pensa mais como um pires, um pratinho raso, onde uma bola de golfe fica só equilibrada. Peraí, mas isso soa como um péssimo design. Se a cavidade é tão rasa, o que impede a cabeça do húmero de, sei lá, escapar o tempo todo? Parece muito instável. Exatamente, você pegou o ponto. É um compromisso evolutivo. Ah, A gente trocou estabilidade óssea por uma amplitude de movimento fenomenal. É por isso que a gente consegue arremessar coisas, levantar o braço lá no alto. e quem paga essa conta da instabilidade? Os tecidos moles. Um grupo de músculos e tendões, o famoso manguito rotador, funciona como um conjunto de rédeas ativas, sabe? Mantendo a cabeça do húmero pressionada contra esse pires o tempo todo. A estabilidade do ombro é dinâmica. Que interessante essa troca. Então, o osso dá o potencial de movimento, mas são os músculos que têm que fazer o trabalho pesado de manter tudo no lugar. Agora, o material fala que o húmero tem dois pescoços. Isso parece meio estranho. Sim, e a distinção é crucial, principalmente na prática clínica. Pensa na cabeça do húmero como um castelo redondo. O primeiro pescoço, o colo anatômico, seria o fosso que fica logo na base do castelo. Certo. É uma linha bem sutil onde a cápsula da articulação se prende, mas a parte mais importante vem um pouquinho abaixo. Que seria o segundo pescoço. Exato. Logo abaixo da cabeça, a gente tem duas grandes protuberâncias, tipo duas torres de ancoragem. São o tubérculo maior e o tubérculo menor. Ok, os tubérculos. E a área mais frágil, o ponto fraco logo abaixo dessas torres, é o que a gente chama de colo cirúrgico. Cirúrgico? O nome já entrega, né? É onde ele quebra mais. Precisamente. É uma área de transição de osso, um ponto fraco estrutural. A maioria das fraturas do húmero nessa região acontece aí. Nossa. E o nome cirúrgico também alerta para um perigo. O nervo axilar e alguns vasos sanguíneos importantes passam bem abraçadinhos nessa região. Uma fratura ali pode lesionar esse nervo. E qual seria a consequência disso? De uma lesão nesse nervo axilar? O nervo axilar comanda o músculo deltoide, aquele músculo grande que dá o contorno do nosso ombro. Se o nervo for danificado, o deltoide pode paralisar. A pessoa simplesmente perde a capacidade de levantar o braço para o lado. Uau, que sério. É uma consequência funcional devastadora, por isso todo o cuidado nessa área. Entendi. E entre aquelas duas torres que você mencionou, os tubérculos, tem um tipo de canal, um sulco, para que ele serve? Aquele é o sulco intertubercular, e ele tem um inquilino muito importante, o tendão da cabeça longa do bíceps. Ah, do bíceps. Exato. Um dos tendões dele sobe pelo braço, passa por esse sulco e se prende lá em cima, dentro da articulação. Esse sulco funciona como um trilho, sabe? Ele guia o tendão e impede que ele escape do lugar quando a gente move o braço. Faz todo sentido. É um sistema de âncoras e polias, então. Ok? Essa parte de cima é toda sobre mobilidade. Mas e o resto do osso? A parte longa, a diáfise? Exato.
Se a parte de cima é o centro de comando, a diáfise é a haste de transmissão. E a primeira coisa que chama a atenção, mais ou menos na metade do osso, é uma área áspera na lateral. É a tuberosidade deltoideia. Onde o músculo deltoide se prende, imagino. Isso. Mas o interessante não é só que ele se prende ali, mas como. Essa tuberosidade é a prova física da força que o deltoide exerce. O osso literalmente fica mais grosso e mais áspero nesse ponto em resposta à tração constante do músculo. Que incrível! Então a nossa história de atividades fica, de certa forma, gravada na textura do osso? De certa forma, sim. É o osso se adaptando à função em tempo real. Agora, virando o osso na parte de trás, tem outra característica importante, que parece uma estradinha em espiral descendo. O sulco radial. Sim. E essa estrada é um exemplo perfeito de como o esqueleto cria uma infraestrutura segura para o sistema nervoso. O sulco radial é um canal que serve de leito para o nervo radial e para a artéria braquial profunda. E por que essa proteção toda? O que o nervo radial faz de tão importante? Ele é o maestro dos músculos extensores. É ele que comanda os músculos que esticam o nosso cotovelo, nosso punho, nossos dedos. Sem ele, o punho ficaria caído, uma condição que a gente chama de mão caída. E esse sulco? Ele deixa o nervo vulnerável de alguma forma? Se está tão perto do osso? Aí que tá o paradoxo. O sulco protege o nervo no dia a dia, mas o torna super vulnerável em fraturas da diáfise do húmero. Ah, claro. Uma fratura no meio do osso pode facilmente esmagar ou até cortar o nervo que está passando exatamente ali. É uma das complicações mais temidas. Entendi. Então, passamos de uma ponta sobre mobilidade para um eixo de transmissão de força e proteção. E isso nos leva à base, à parte distal, que parece bem mais complexa, mais larga. Exatamente. A parte distal é onde a engenharia fica realmente intrincada. Se o ombro é sobre liberdade, o cotovelo é sobre estabilidade, movimentos precisos, tipo uma dobradiça. E essas duas saliências nas laterais, os epicôndilos, são grandes centros de ancoragem para os músculos do antebraço. Ah, os epicôndilos. Quem nunca bateu aquela parte de dentro do cotovelo e sentiu aquele choque horrível, né? O famoso nervo do engraçadinho. Pois é. O nervo ulnar passa bem ali atrás do epicôndilo medial, super exposto. Aquele choque é ele reclamando. Mas a verdadeira mágica acontece bem na ponta do húmero, nas superfícies articulares. Temos duas, com formatos totalmente diferentes. Certo, o material chama de tróclea e capítulo. Pensa na base do húmero como uma chave com duas pontas. De um lado tem a tróclea, que tem um formato de carretel de linha. A una, um dos ossos do antebraço, se encaixa nela. É uma dobradiça perfeita, super estável. Só para dobrar e esticar. Isso. Do outro lado tem o capítulo, que é uma bolinha lisa. O rádio, o outro osso do antebraço, desliza e gira sobre essa bola. É isso que permite a gente girar a palma da mão para cima e para baixo. São dois sistemas mecânicos diferentes trabalhando juntos. E logo acima tem umas depressões no osso, umas fossas. Para que elas servem? São espaços de acomodação, um design genial para maximizar o movimento. Na frente, quando a gente dobra o cotovelo ao máximo, partes da una e do rádio se encaixam nessas fossas, a coronoide e a radial. Ah, para não bater osso com osso. Exatamente. E atrás tem a maior de todas, a fossa do olecrano, quando você estica o braço até o fim e sente aquela travada. Sei, aquele clique. O que está acontecendo é que uma ponta da una, o olecrano, está entrando com tudo nessa fossa. É um batente ósseo que trava a articulação e dá uma estabilidade incrível. Minha nossa. A quantidade de detalhes e de nomes específicos em um único osso. É impressionante. Tróclea, capítulo, fossa, epicôndilo. Fico imaginando o desafio para um estudante de medicina que precisa saber isso tudo para uma prova. É um desafio enorme, sem dúvida. E a chave para realmente aprender não é só memorização, que é frágil, né?
É construir um mapa mental, entender a função por trás de cada nome. Entender o porquê. Exato, a visualização e, principalmente, aplicar o conhecimento resolvendo questões, vendo como aquilo é cobrado. Isso é fundamental. É o que transforma uma lista de nomes em conhecimento de verdade. Falando nisso, para quem é estudante e quer se preparar de verdade para esse desafio, a dica é entrar em medicob.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos, aulas e flashcards. Tudo para revisar onde e quando quiser. Então, depois de passar por todas essas partes, da bola instável no topo até essa chave de encaixe na base, qual é a grande mensagem? O que o húmero nos ensina? Se a gente conectar todos os pontos, vemos que o húmero é a personificação de um compromisso de engenharia. Ele resolve um problema muito complexo. Que é? Como conectar um membro que precisa de 360 graus de liberdade numa ponta, o ombro, a uma articulação que precisa de força e estabilidade de dobradiça na outra, o cotovelo. A solução é um osso que muda radicalmente de forma e de função ao longo do seu comprimento. Cada sulco, cada crista, tudo tem um propósito. Um mapa funcional tridimensional. Perfeito, exatamente isso. Resumindo a nossa jornada, então. A gente começou com a articulação rasa do ombro, que prioriza mobilidade. Vimos a importância clínica dos dois pescoços, principalmente o cirúrgico com o nervo axilar de vizinho. Descemos pela diáfise, vendo o osso como trilho para o nervo radial e como ele se adapta à força do deltoide. E terminamos no cotovelo, com esse sistema duplo, de dobradiça e pivô, e com os batentes ósseos que definem nosso movimento. E para deixar uma reflexão final, que vai além da anatomia humana, sabe? Essa análise toda levanta uma questão evolutiva. O nosso húmero foi moldado para arremessar, para manipular ferramentas. Certo. Mas como seria o húmero de outros mamíferos? Pensa num gorila, que usa os braços para apoiar o peso. O dele seria muito mais robusto. Agora pensa num morcego, que adaptou o mesmo osso para o voo. Seria super leve e alongado. Nossa, é verdade. A forma realmente segue a função. E o milgihúmero, que todo mundo tem, é um dos exemplos mais espetaculares e claros dessa verdade fundamental.